primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está sofrendo um raise do small para o big é pensando em toda aquela aula nossa da semana passada, só que agora na situação inversa. Quem está fazendo esse raise? Sempre tem que começar por aí. Esse raise está vindo de um reg? Esse raise está vindo de um recreativo? Quanto que esse cara faz de raise e quanto que esse cara faz de limp do small? Então, e essas informações vocês têm na HUD. Tudo isso é importante, isso deve ter maior relevância antes da gente escolher os combos que a gente vai defender e de qual forma a gente vai defender. Primeiro a gente saber sobre o vilão, principalmente quando a gente está numa reta final e a gente tem que criar questões de adaptações. Eu acho que isso faz o diferencial do jogador. E o por isso de menos tela, né? Que a gente sempre, eu venho batendo muito nisso. Eu mesmo, nesse momento, tenho jogado 6 telas. E eu sempre fui um cara que botei 10, 12. Mas eu cheguei na consciência que meu win rate vai subir eu jogando menos tela. E eu, como tenho meus objetivos, como subir de reta na Pocar, eu preciso que meu win rate chegue ali em 10 e tal. E para isso eu preciso estar jogando menos tela, para estar mais focado e com isso ter menos leak no jogo. Então, levem isso em consideração, ok? Para que vocês conheçam o adversário e vocês não estejam simplesmente clicando o botão. Bom, vamos ver aqui se a gente tem mãos desse jogador. 104 eu ainda acho muito, muito pouco. Eu acho que a gente deve começar a considerar alguma coisa. Vai ter uma coisa ou outra aqui que dá para tirar referência? Dá, sim. Por exemplo, você bet do cara. Mesmo tendo 100 mãos, o cara cebetou 8 de 9. Pronto. Eu já sei que o cara cebeta tudo. Só que vai ter, por exemplo, tribet. Vamos lá. Tá 9. 4 de 4. Beleza. 4 de 44. Beleza. Ainda uma pequena referência, mas eu prefiro que seja mais. Mas vamos para o Reis do SB. Aqui, 2 de 2. Ele teve 2 oportunidades só. E quando você tem aqui 500 mãos do cara, você vai saber realmente o Reis Fortinho do cara. Então, a primeira coisa é saber se essa informação se ela é realmente uma informação verdadeira. Se você tem mãos para ter referência disso. Isso é importante. Tipo aqui, 3 de 20. Ainda acho pouco. Por isso que 100 mãos vai ser pouco. Vamos ver se tem um cara aqui que a gente tem mais. Talvez o Max. O Max, por exemplo. 5 de 36. O Max já dá para saber que ele é mais tight de GP. 36 mãos, MP. Ainda tem bastante variância, mesmo dentro de 192 mãos. Mas, por exemplo, na Cebet, 7 de 15, o cara já tá balanceado. Na Tribet, já dá para a gente ter uma referência, 7 de 70 oportunidades. Então, sempre leve o mouse em cima para você ter a certeza que você não está obtendo informação equivocada, simplesmente só olhando o número. Saiba quantas de quantas, tipo, o check raise do cara aqui é 20. Nossa, check raise desse cara aqui é 20. É 20, mas é uma de 5. Como que eu levo isso em consideração? Tipo, não dá. Então, por isso que vocês também têm lá a troca de mãos e tal. Voltando para o foco de raise do SB, e primeira coisa que a gente tem que conhecer é sobre isso. Eu acredito hoje que no field de hoje, reg nenhum vai fazer raise de 2 blinds. A gente vai estar encarando raises de 3 blinds para cima. 3, 3,5, 4 blinds. É isso que eu tenho visto entre os regs. Então, tanto é que a gente pode até pesquisar esse cara aqui. Léo MS2. Vamos tirar a prova disso. Léo MS2. Se for reg fraco. Não é. Vamos lá. Contagem, 894 jogos. O cara nem fez opt-win, nada. É um recreativo, né? Um recreativo até que tá com capacidade alta. Joga um average stack aqui alto e... Enfim... Isso daqui para mim tem cara de segunda conta, assim. O cara começou a jogar em 2020 e já tem 900 jogos. Isso daqui tem muita cara de dupla conta, assim. Mas logo o PokerStars pega ele, né? E é um cara fraco. Tipo, não tenho a certeza. Para mim, a princípio, quando eu bati o olho assim, me parecia ser um recreativo. Mas recreativo não faz 900 jogos em 4 meses. Ou talvez pela pandemia tenha feito. Talvez. Mas de uma maneira geral, overall, a gente não vai encontrar regulares bons fazendo raise menores que 3x. E eles conseguem também se adaptar muito bem. E aonde que eu quero que vocês se apeguem para não errar mais?
E aí sim eu quero que vocês joguem GTO, um GTO junto com explorativo, ou seja, aplicar o tal do Nudlock que em algumas aulas a partir da semana que vem vocês vão saber o que que é isso. Vocês vão começar a ter algumas aulas com o PioSolver. A gente fez uma contratação de mais um coach que vai vir fazer 10 horas aulas para vocês, cara já mega experiente, enfim. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas eu gostaria muito que a partir dessas tabelas, vocês sim, nessa situação principalmente de Blind War contra a Reg, vocês podem usar a tabela. Contra Recreativo, vocês têm que fazer a adaptação. Mas contra Reg, eu quero que vocês usem a tabela. Então, por isso que vocês têm que ter ela aberta, né? Tabela de defesa de BB Defense, vamos colocar aqui, versus... Por que não tem versus small? Tá em outra tabela, é isso? Poxa. Ele tá naquele B, não sei o que lá, B2B lá. Ah, ele fez uma outra aqui só para defesa, só para Blind War, então eu não sabia. Aqui. Essa BVB aí. Assim, aqui a gente tem todas as situações, versus limp, versus o que fazer, então... Só que isso aqui é GTO, não quero vocês fazendo isso o tempo todo. Então, vocês podem fazer isso sim, vamos colocar aqui uma situação de 25 blinds. Vocês podem aplicar sim essa questão de bastante tribet versus os regs, porque eles vão estar fazendo, geralmente, olha só qual que é a situação. Vocês têm que pensar, isso já é mais in-game mesmo, quero que vocês pensem isso em game. O cara, quando ele tem uma mão no small, como foi a aula nossa passada, quando a gente tem uma mão que joga bem pós-flop, como as mãos suited, connectors, até mesmo às vezes o topo do range, eu costumo jogar de limp todas essas mãos. Então você tem que ter, se você tá jogando comigo na sua direita e você tá no big quando eu sou small, você tem que ter muito mais medo de mim quando eu estiver fazendo limp. Medo sei lá, não sei nem se é o termo que se usa. Você tem que ficar muito mais Respeito. atento, vamos dizer, quando eu tô fazendo limp do que quando eu tô dando raise. Porque eu vou fazer muito mais raise com a parte fraca do range, com mãos que jogam mal pós-flop. Partindo desse princípio, eu quero que vocês comecem a abusar da tribet mesmo, versus small. Então o cara fez 3x, cara, tribet. Mas testa o cara, experimenta o cara. Foldou uma, vamos ver como que ele vem para a próxima. Sabe? E usa, obviamente, as tabelas quando for contra regular. Quando for contra recreativo, adaptações. Porque recreativo já não vai foldar tanto para tribet. O cara já tá fazendo 2 aqui, ele não vai foldar se eu fizer 6. Ainda mais num efetivo desse. Esquece. Então, por isso, tipo, aí eu vou jogar muito mais call. Uma coisa importante quando a gente estiver jogando contra raise, contra caras bons, quando ele checar o flop, geralmente é valor, ok? Então isso você já pode levar em consideração. O cara não tem muito check fold para float flop na blind war. Geralmente quando bate um flop desse contra um cara bom no small, bate um flop seco, dama 8-5 e ele dá check, possivelmente ele esteja jogando ice high, ou acertou tipo o 5, 8, ou ele tem pocket pair below, algumas coisas entre pares entre o 5 e o 8, por exemplo. Resumindo, o cara bom, quando ele faz raise e ele dá check no flop, não vai resolver muito a gente fazer float flop, betar. Porque geralmente ou a gente vai tomar check raise, ou no mínimo a gente vai tomar call. O que que isso significa? Que a efetividade do float flop na blind war versus raise flop de um cara bom, ela é praticamente nula. Então, assim, eu posso fazer até um filtro no meu jogo, porque esse é um leak que eu tenho por conta de uma aula de float flop que eu fiz com um cara muito bom, que ele simplesmente virou para mim e falou: o cara deu check, pode fazer float. Deu check, pode fazer float. E geralmente funciona, muito mais funciona, só que em outras situações, em outras posições. Tipo, o cara abrindo do meio da mesa, defendendo com o TOF. Aí o cara deu check, pode fazer float flop. Vai funcionar demais a conta. Então, isso é sempre de se levar em consideração.
Eu provavelmente tenha feito float aqui, como eu digo, acho que é um leak que eu tô tendo nesse momento. E vamos ver aqui como que eu reagir. Não que seja uma mão ruim, porque eu vou conseguir defender até de um possível check raise, né? Não vou foldar pro check raise. Eu já tinha dado check e nem tinha percebido. Não, ele continuou. Desculpa. Bom, se eu tivesse jogando essa mão contra um cara bom, Ricardo, eu já vou dar a oportunidade de você perguntar aí, tá? Se eu tivesse jogando essa mão contra um cara bom, eu estaria fazendo raise versus flop c bet. Sempre na agressividade, quando vocês. O que eu quero que vocês comecem a enxergar no jogo é as possibilidades de backdoors. Tipo, eu posso construir um monster draw nesse turn, batendo um 7 de espadas, batendo um 4 de espadas, batendo um 9 de espadas. Tipo, eu tenho backdoor de good shot, eu tenho backdoor de flush draw, eu tenho uma overcard que pode ser boa. E geralmente, quando o cara é bom, ele fez raise flop, ele vai se betar todos os blefs. Principalmente um cara que, olha só, como que eu posso ter errado? Tipo, isso aqui é falta de atenção. Eu tenho que fazer raise versus flop c bet contra esse cara. Por isso que o menos tela ajuda, ok? Então a gente vai defender de várias maneiras. O intuito da gente falar da Blind War é principalmente também de pós-flop, né? As ferramentas que a gente tem de pós-flop. Então, situações que você se deparar contra reg bom, ou caras que se betam muito e você tem a possibilidade com uma mão como essa, cara, raise a vida toda aqui. Já mete logo a bomba nele. 8 blinds, sabe? Já deixa um pote grande mesmo. Bateu o espada ali, tipo, abriu um good shot. Quer queira ou não, tem uma broca e uma overcard. E ele vai ter tomado raise versus flop c-bet. Cara, é regular quando toma raise versus flop c-bet, o cara já fica bastante pra trás, assim, sabe? Acho que não joguei essa mão bem, escolhi as size erradas do começo ao fim. Essa carta é péssima pra eu blefar e eu devo ter blefado nela. E por que ela é péssima pra eu blefar? A gente tem que pensar tudo isso quando a gente tá jogando Blind War. Tanto o Limp quanto o Raise, o Eyes vai estar muito mais no range do Small. Porque a tendência de quando eu tenho o Eyes e o Small faz Raise, a tendência é que a gente tribeta. Faça tribet. A tendência quando o Small faz Limp e a gente tem Eyes, é que a gente faça punição sobre esse limp. E uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui é, esse cara não folda nem acho que nem o 8 ele folda. Ou seja, joguei essa mão completamente errada, andei check, pelo menos, vai. Achei que tivesse blefado, me antecipei, tipo. Então o Ice sempre vai estar muito mais no range do vilão. Acabei não errando o River, mas no meu ponto de vista, existe um erro de raise flop c-bet. Eu acho que o pré-flop contra 2x é só callzinho mesmo. E eu quero que vocês comecem a pensar bastante nesse raise versus flop c-bet. Principalmente dos reg. Pode abusar disso daí que, vai funcionar bastante. Vai funcionar demais. Vamos pegar aqui mais uma situação. Vamos olhar mais umas 2 situações de raise. Aqui já não deu certo esse filtro, não. Aqui deu. Olha lá. Olha que situação complicada essa, né? Tipo, o cara tem 23 blinds aproximadamente e ele tá fazendo um raise de 4,33. Essa mão é fold pré-flop. Rafa, mas você tem 77 blinds e a sua mão é totalmente compatível com defesa de blind. Cara, olha só o tanto de coisa que eu tenho para corrigir no meu jogo. E eu me sinto jogando bem nesse momento. E quando eu paro para fazer essas reviews, e geralmente as minhas aulas são com as minhas mãos, porque eu não tenho medo de mostrar os meus erros. Eu não tenho problema em mostrar os meus erros. Eu, inclusive, acho muito bom porque eu começo a melhorar cada vez mais, eu começo a me atentar cada vez mais. Então, você pode ter certeza que eu não vou mais errar uma situação dessa. Tipo, é fold pré. Por que é fold pré? Porque o efetivo está muito baixo. E quando o efetivo está abaixo ali de 30, vamos colocar, seria abaixo de 28, mas vamos arredondar para 30 para ficar mais fácil. A gente não quer jogar mãos de equidade robusta. A gente quer jogar mãos de equidade tenho equidade de top pair. Se eu acertar top pair aqui com essa mão, eu defendendo, ainda assim eu vou estar muito desconfortável. E eu já vou ter um pote ali de aproximadamente 10 blinds, sabe? Tipo, fica exatamente 10 blinds. Não faz muito sentido, sabe? A c-bet dele já vai deixar o SPR... Bom, temos um maluco, né? Mas a gente tem que se adaptar ao cara. A gente tem que tentar ser menos maluco do que o cara. Ele fez o raise, beleza. Você acha que o cara não tem nada, quer chovar
essa mão, se tiver dentro da tabela de chove, pega e chova ele então, né? Porque eu vou ter muita situação de alemão fazendo essa size, eu tenho reparado muito. Eu não sei que coach que eles pegaram, que eu vejo muito alemão fazendo essa size de 4.33, 4.66, e vocês podem reparar, é muito alemão fazendo isso daí. Vamos até ver se esse cara se é o caso desse cara. Salten. E fora os russos, né? É esse daqui, um 967, ele mesmo, né? E nem é o caso. É um norueguês, obviamente, fraco de jogo. Mas eu tenho reparado muito, assim, alemão fazendo essa size. Meu, e os caras foldam. Tipo, pode tribetar abaixo, o cara folda. Tipo, repara se é size padrão do cara, se o cara já fez 2, 3 vezes, pode abusar. Então, assim, acho que mais uma vez aqui o erro é meu. Tipo, eu não posso defender essa mão. Eu não sei se eu posso chovar ela. Não vai dar tempo da gente abrir aqui esse miser para a gente ver se daria tempo se seria bom o chove. Acho que talvez seja bom. Eu acho que posso estar sendo um pouco exagerado, mas eu não acho que seja tão ruim, não. Tem que ver o quanto que ele folda, né? Enfim, poucas mãos desse cara, não dá muita referência. Vamos para uma próxima situação aqui, ver se a gente encontra. Aqui. Isso daqui é reg, bem possível. Se alguém até puder pesquisar para eu não ter que parar, mudar de tela, enfim. Alguém puder abrir aí o Shark e pesquisar enquanto eu vou falando dessa mão. Geralmente a gente vai encontrar os regs fazendo isso. 3.16, 3.5, principalmente, reg bom. Que é o que eu quero que vocês façam, né? Ou vocês vão usar a estratégia de limp ou de uma size maior. E principalmente quando for efetivo ali de 40 blinds, tal, tem que ser grande mesmo a size. Como que a gente vai reagir? Conforme combinado aqui. Quando tiver mais raise e eu tiver uma amostragem de mão desse cara, ver que, sei lá, o raise dele do SB tá abaixo de 50. Cara, pode tribetar esse cara à vontade, que ele tá abrindo a parte fraca do range dele. E obviamente, né, quando ele te for betar o win é porque é o topo do range, que às vezes o cara não consegue fazer, não consegue balancear. Eu mantenho o meu range de limp extremamente balanceado. Eu vou fazer o limp de 5 e 7 suited e vou fazer o limp de Ais. Vou fazer o limp de Vala Vala. Vou fazer o limp de 9-9. Ah, Rafa, mas 9-9 não é mais Ace? Cara, se for um recreativo, que eu sei que ele não vai me punir muito, aí talvez eu faça essa adaptação. A grande virtude do jogador, entendam, por mais que vocês tenham aulas e aulas técnicas, a virtude do jogador é saber se adaptar contra o vilão. É ter o tato ali na hora, sabe? Eu fiz isso porque esse cara, ele era isso. Isso faz uma enorme diferença no jogo. É um jogo de pessoas, onde, obviamente, depois que vieram os solvers, principalmente, o jogo ficou muito mais difícil, né? Porque as pessoas começaram a estudar, buscar estudo, enfim. O field do PS hoje é um dos mais fortes que tem. Os regs bons todos jogam lá. Então, realmente é de se pensar nesse quesito aí de adaptação. Mas eu vou ter o meu range balanceado com certeza de limp. Então, pode abusar dessa tribet big, até mesmo contra o botão pode abusar também. Se o cara estiver abrindo ali acima de 50, só a única coisa que eu quero que vocês olhem é o quanto que o cara folda para tribet, né? Tipo, aqui eu não tenho amostragem. É sempre importante. O que vocês têm que olhar de tribetar o cara? Quanto que esse cara folda para tribet e o quanto que esse cara folda para c-bet flop. Olha essas duas coisas. Então, ou seja, se você tem uma amostragem de 300, 400 mãos do small do cara, o cara abre ali abaixo de 50% do small. E ele tem bastante limp no small, né? Então, vamos balancear a coisa aí, para não ficar mal entendido. O cara folda razoavelmente para tribet e o cara folda razoavelmente para c-bet, pode tribetar. Não vai sair tribetando também, tipo, mãos como 7-8 suited, 8-9 suited, 9-10 suited. Por quê? Porque essas mãos jogam muito bem pós-flop. Mas pode pegar, por exemplo, um 10 dama off, que também joga bem pós-flop, pode pegar essa mão e tribetar contra esse cara. Por quê? Porque ele vai estar abrindo mãos como rei 6 off, rei 5 off, rei 2 off, dama 5 off, que é tudo mãos que ele não tem o que fazer contra a tribet, entendeu? Ele não tem mais como reagir contra a tribet. Pode pegar a parte dos ases off e tribetar também, mas não vai pegar lá, pelo amor de Deus, não vai pegar um Ace 7 suited e tribetar o cara. Que daí se o cara te for betar, você é obrigado a foldar. E um Ace 7 suited, pô, vai jogar
razoavelmente bem pós-flop, né? Então, vamos levar isso em consideração. Para deixar mais claro para vocês, em cima dessa última pesquisa que eu fiz, até agradecer assim a grande maioria dando nota máxima para todos os coaches, tipo, a grande maioria gostam de todos os coaches. Eu tento fazer aulas mais básicas de uma maneira, falando de uma maneira, pensando mais em game mesmo. O que você deve pensar em game. Eu tô distante dele. Eu acho ele anos-luz na minha frente. Mas eu tento me espelhar muito no Pink, que foi um cara que eu aprendi muito, porque eu gosto da maneira que ele fala. Hoje, talvez ele até esteja mudando um pouco a maneira dele da aula. Ele esteja passando a usar mais tabelas, mais os solvers e tal. Que é o que eu estou começando a buscar agora para mim também. Mas o Pink sempre foi um cara que falou pegar essa mão e fazer isso, sabe? Que é o que o cara vai lembrar ali na hora do jogo. Os solvers são mais complicados de você conseguir diferenciar. E nesse average buy-in que vocês estão jogando, se vocês jogarem GTO, galera, vocês vão afundar. Mas não tenha dúvida, vocês vão de ponta cabeça. Conheço caras que estavam jogando average buy-in o meu average buy-in, de 15, assim, 20. E os caras, nossa, vou jogar GTO e vou amassar. Vai amassar. Vai amassar o bico do avião. Pegou, tipo, o maior make-up da vida, entendeu? E grande, tipo, 1000 buy-ins. Eu sei um aí que passou de 1000 buy-ins jogando GTO. Então, tem que ter muito controle sobre isso. Basicamente, em 5 minutos, a gente resolve o que eu quero que vocês façam aqui. E assim, vocês podem meio que pensar, tipo, isso é muito fácil de vocês pegarem. Eu não quero mais vocês errando nisso. Principalmente contra a reg limpando. Reg, até mesmo, qualquer tipo de limp. Até mesmo os recreativos que já sabem limpar bastante do small. Mãos que jogam bem pós-flop, e aí a gente vai pegar exatamente aquele meio ali só. Tipo as mãos 7 e 8 suited, 8 e 9 suited, 9 e 10 suited. Deixa eu abrir aqui uma calculadora de ranges. Só pra gente dar uma olhadinha. Tipo, deixa eu tirar isso daqui tudo. Tipo, essas mãos aqui, tudo bem. Pode dar check behind, não tem problema. Tipo, essas mãos aqui, vocês podem dar check behind. Eu acho que não pode passar muito disso o check behind versus limp, sabe? Tem que ficar mais ou menos nisso, assim. O restante, contra limp, 3.5. No mínimo 3x. O que eu quero ver é vocês punindo todo o restante daquele range. Todo o restante. 100%, Rafa? 100%. A gente vai defender contra o small 100%. Todas as situações a gente vai defender contra o small. De um jeito ou de outro. Então, se o cara fez limp, pode punir. O que eu quero que vocês façam, pensem é o seguinte. O cara limpou, puniu. 100%, Rafa? Não, já mostrei para vocês que não é 100%. Então, aquele meinho ali, daquelas suite connectors, pode dar check behind. O restante, todo o restante, 3.5. O cara começou a reagir contra 3.5, 4x. Não tem problema. Mas eu quero ver vocês punindo. Então, assim, é uma aula básica? Sim, uma aula básica. A gente pode dar até continuidade, eu posso preparar melhor uma próxima hora, uma aula mais aprofundada sobre isso. Mas eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu quero que vocês façam de big contra small. Se vocês juntarem, o pensamento tem que ser sempre ao contrário. A aula de small teve duração de 3 horas. E a gente falou tudo sobre small. Como agir contra o big. E aí eu quero que vocês usem o pensamento ao contrário. Que ali a gente está fazendo o pensamento de reg bom. Então eu quero vocês reagindo contra isso. Limpou, puniu, fez raise. Sobre tudo aquilo que a gente já falou. Tá abaixo de 50. O cara folda para tribet, folda para cebet. Tribeta o cara, né? E a gente já falou sobre os ranges também, né? Para sair tribetando 9 10 aí, que o cara vai te dar forbet e você vai ter que foldar. Pode falar, Haroldo. A aula aí tá sendo assim de 20 a 50. Mas, tipo assim, quando ele tá abaixo de 20, ele tem um range assim que já manda direto. Com certeza. Aumenta o Não, lynch, com certeza. o range para dar limp behind. Não. Eu acho que 20 efetivo, Tá menos. a gente vai ter duas, a gente não vai mais punir daí. Foi importante você fazer essa pergunta. Quando a gente tiver 20 blinds menos, eu vou até falar menos, eu vou falar
25 blinds menos de efetivo. A gente já vai estar meio que na situação de já não punir o que a gente não puder abraçar de chove. Porque reg bom vai estar fazendo muito limp chove, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, sobre essa aula de 20 blinds efetivos, de até 25 blinds efetivos, eu vou preparar uma aula legal para a próxima, vou preparar um filtro bacana para a gente olhar sobre isso, e até mesmo a gente vai utilizar esse Emiser para saber tudo que a gente pode chovar contra esses limps do small, beleza?